Você já olhou para um espelho rachado por mais de alguns segundos? Não só para conferir se ele ainda serve, ou para analisar a própria imagem, mas de verdade. Olhou e encara aquelas linhas irregulares como se elas guardassem algo escondido. Porque às vezes parece que espelhos rachados revelam mais do que deveriam. Mostram coisas que não estão lá ou que deveriam estar. Essa história começa de forma simples, como quase todas as coisas estranhas da vida. Uma mulher chamada Clara herdou um pequeno apartamento no centro antigo de uma cidade grande. Não era um lugar bonito. Era escuro, mofado, e o silêncio lá dentro não era o silêncio comum. Era um silêncio que pressionava o ar nos ouvidos, como se o mundo lá fora tivesse sido abafado por uma camada grossa de neve. Mas Clara precisava de um recomeço, e ali parecia pelo menos um lugar onde começar de novo. No quarto principal, havia um espelho grande, antigo, embutido na porta de um armário, rachado de cima a baixo, com uma linha que atravessava o centro do vidro como uma cicatriz mal curada. Ela pensou em trocar, claro, mas não era a prioridade. E também havia algo nesse espelho que aprendia. Ela dizia para si mesma que era o estilo antigo, o detalhe do entalhe de madeira ao redor, mas no fundo sabia que era outra coisa. Um incômodo que beirava o fascínio. Na primeira noite no apartamento, Clara acordou com frio e um tipo de angústia que parecia ter brotado do próprio colchão. A janela estava fechada, o apartamento era abafado, quase sem ventilação. Mesmo assim, a sensação de estar exposta ao vento cortante da madrugada a fez se encolher debaixo das cobertas. Quando virou o rosto para o lado do armário, o espelho refletia a cama. Mas havia algo errado. A silhueta de Clara refletida no espelho não estava deitada. Ela sentou na cama com um sobressalto. Olhou de novo. Agora, o reflexo estava certo. Era ela, deitada, encolhida, sozinha. Tentou se convencer de que estava dormindo, que o susto tinha sido parte de um sonho daqueles que confundem. Mas a ideia ficou martelando na cabeça, como uma coceira mental. Algo que não se pode provar, mas tampouco esquecer. Nos dias seguintes, ela passou a observar o espelho com mais frequência. Às vezes de manhã, escovando os dentes, o reflexo não devolvia exatamente os mesmos movimentos. Um atraso mínimo, um levantar de sobrancelha que ela não tinha feito, um piscar de olhos um pouco fora de ritmo. No início, ela acreditou que estava cansada. Mudança, estresse, memórias antigas daquele apartamento que antes pertencia a uma tia distante, que morrera sozinha, sem parentes próximos. Mas então, as coisas começaram a se acumular. Um ruído baixo como vidro estalando no meio da noite. Uma sombra que cruzava o espelho, mesmo com a porta do armário fechada. E a sensação constante de estar sendo observada, mesmo sozinha, mesmo em silêncio. Clara tentou cobrir o espelho. Usou uma toalha, depois uma colcha. Mas o tecido sempre escorregava. E quando ela acordava menos, porque agora acordava todas as noites, às 3h15 em ponto, ele já estava no chão. O espelho nu, sempre voltado para ela. Um amigo recomendou jogar sal grosso, fazer uma oração, colocar um copo com água perto da cama. Clara fez tudo. Por um tempo, o espelho ficou quieto, mas não por muito. Numa madrugada qualquer, depois de mais um daqueles despertares inquietos, ela olhou para o espelho por instinto. O quarto estava escuro, só iluminado pela luz da rua que passava pelas frestas da cortina. E então viu, não ela menos, mas uma versão dela, de pé, no espelho, olhando para a própria cama. O reflexo sorriu, mas Clara não. O sorriso era pequeno, mas carregava algo de cruel, de cínico, como se a imagem no espelho estivesse ganhando alguma vantagem. Clara ficou imóvel, o reflexo também. Mas quando ela se virou para acender a luz menos, por puro instinto de sobrevivência, menos o som de um estalo percorreu o quarto. O espelho estava mais rachado. A linha agora se bifurcava em duas.
Ela tentou remover o espelho, procurou ferramentas, chamou um técnico, mas a estrutura parecia parte do armário, fundida na madeira, como se estivesse ali há mais tempo do que o próprio prédio. É melhor cobrir, disse o técnico. Essas coisas antigas podem guardar história demais, mas não era história, era algo mais vivo. Clara começou a notar outras mudanças, passos, objetos fora do lugar, sussurros enquanto estava no banho, coisas mais repetitivas, uma xícara fora do armário, um travesseiro no chão, a luz da sala acesa, como se a casa estivesse sendo dividida com alguém que ela não conseguia ver, mas podia sentir. Naquela noite, ela fez algo que evitava há semanas. Sentou na frente do espelho com uma vela acesa. Observou o próprio reflexo por longos minutos. Não disse nada, não invocou nada, apenas E então, a rachadura no espelho pareceu pulsar. Foi como se o vidro respirasse. Clara segurou o fôlego, e o reflexo menos aquele outro reflexo piscou para ela. Não ao mesmo tempo, não como uma coincidência. Piscou com intenção. Clara caiu para trás, derrubando a vela. O cheiro de cera queimando espalhou-se pelo quarto. O espelho rachado tremia. Um som baixo, como se algo tentasse empurrar do outro lado. Clara correu, pegou fita adesiva e pregou um cobertor inteiro sobre o armário. Depois dormiu no sofá, mas mesmo assim sentiu a presença. Agora, mais próxima. No dia seguinte, chamou um padre. Ele entrou, olhou para o espelho coberto, fez um sinal da cruz e disse apenas uma coisa: espelhos são portais, mas alguns, rachados, são brechas. Ele não quis fazer oração. Disse que não era o tipo de coisa que podia ser benzida com água. Era mais antigo, mais profunda. Clara pesquisou, vasculhou arquivos, jornais antigos, descobriu que a tia que morava ali havia sido diagnosticada com esquizofrenia nos últimos anos, que falava com alguém que vivia do outro lado do armário, que havia morrido de causas naturais, mas com os olhos virados, a boca entreaberta, e uma expressão de pavor tão intensa que o legista anotou como morte sob terror extremo. Naquela noite, Clara tomou uma decisão. Iria quebrar o espelho, mesmo com medo de liberar o que estava ali, mas precisava acabar com aquilo. Pegou um martelo, respirou fundo e puxou o cobertor que cobria o vidro. Por um segundo, não viu nada, apenas seu reflexo, ofegante, assustada. Mas então, a rachadura se expandiu sozinha. Cresceu no meio do vidro, como uma aranha de linhas finas. O reflexo começou a mudar. Não era mais ela, era alguém menos ou algo menos com o seu rosto, mas os olhos eram fundos, pretos, sem pupilas e sorriam. Agora de forma escancarada, zombeteira, com dentes que pareciam ter sido desenhados à força no rosto. Clara gritou e golpeou o espelho. O martelo atravessou o vidro com um som surdo, mas o que caiu do outro lado não foi apenas caco, foi sangue, gotas pequenas, vermelhas, espessas. Ela caiu para trás e o armário se abriu sozinho, lento, sem vento, sem toque, apenas abriu, revelando nada além da escuridão. Uma escuridão tão densa que parecia puxar o ar ao redor. Clara se mudou na manhã seguinte, nunca mais voltou. O espelho ficou rachado, com marcas no chão de algo que escorreu e secou. O apartamento está vazio até hoje. O que quer que estivesse lá, talvez ainda esteja. Espelhos rachados não mostram o que somos, mostram o que está por vir, ou o que espera patiently. Às vezes, o que você vê refletido não é você, é a versão que nunca conseguiu escapar, e talvez esteja só esperando uma rachadura a mais para atravessar. Antes de sair, pense nisso. Quantas vezes você se olhou no espelho e teve a sensação de que algo não estava certo, que seu reflexo parecia ligeiramente diferente? E se não for imaginação,
E se o espelho estiver esperando? Não é preciso um ritual, nem uma invocação. Às vezes basta um olhar prolongado, um espelho antigo, uma rachadura, e a brecha se abre. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal Ecos do Desconhecido e ative o sininho para receber os próximos relatos. E lembre-se, algumas verdades preferem viver no reflexo, mas nem sempre elas ficam lá.